Desfecho Tour Colômbia 2019, etapa 4, 5 e 6. Mais no improviso impossível, mas assim que é bom, né? Eu gosto de fazer o resumo tipo bate-papo, eu não me considero nenhum expert na história. Isso não é o unbox, isso é só compartilhar uma compra que eu fiz, que eu acho bem bacana. Não é propaganda da Nike também, apesar que já virou propaganda. Isso é bom, né, pra Nike. Tum. Deixa eu mostrar pra vocês. Bacana, né? Quer dizer, tem gente que vai achar ridículo. Tem 3 coisas que eu gosto muito. Capzinho de ciclismo, meia e tênis. Quer dizer, não, eu não sou nenhum colecionador de tênis, mas esse tênis eu acho bem bacana. Adorei. É o seguinte, vamos lá. Meu último resumo foi da etapa 3. São 6 etapas, então eu tô em débito com a etapa 4, 5 e 6. Etapa 4, eu gostaria muito da ajuda de vocês para entender, porque a etapa 4 foi relativamente plana, foram 144 quilômetros, se eu não me engano. Principalmente durante os 30 quilômetros finais, foi uma verdadeira bagunça, parecia uma competição de amador. Nenhuma equipe tomou a frente, não existia organização nenhuma, foi muito engraçado. Eu super recomendo que vocês procurem algum vídeo da etapa número 4, para alguém tentar me sugerir o que estava acontecendo, por que aconteceu aquilo. Entre essa bagunça toda, o único cara que conseguiu fazer a diferença foi o Bob Jungels, da Quick Step, que ali no final, nos quilômetros finais, o cara se deslocou desse pelotão que estava todo reunido, bagunçado, e o cara ganhou a etapa. E ele não só ganhou a etapa, como ele deu uma mexida na classificação geral. Após a vitória do Bob Jungels na 4ª etapa, a classificação geral ficou: ele assumiu a camisa de líder, o Julian Alaphilippe também da Quick Step ficou em terceiro, e o Rigoberto Urán, que era o líder, caiu para terceiro. Essa foi a 4ª etapa, eu só não entendi porque que o pelotão estava tão desorganizado, com tantas equipes com interesse em tomar conta do pelotão. 5ª etapa, eram 177 quilômetros, uma verdadeira montanha-russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ou seja, extremamente desgastante. No final das contas, o cara que fez a diferença, e absurdamente como o Julian Alaphilippe está forte. A minha pergunta é, se ele está forte nesse momento do ano, pensando nas principais provas do calendário, dá até medo de imaginar o quanto forte ele pode estar. Ou o que pode acontecer foi que ele virou a preparação dele, colocou foco no Tour Colômbia. Então ficou agora uma interrogação se ele está no começo da preparação dele ou se ele está queimando um gás agora. Então o Julian Alaphilippe ganhou essa etapa que foi super difícil de 177 quilômetros, com o Miguel Angel Lopes em segundo e o Carapaz em terceiro. Daí houve mudança na classificação geral de novo, porque daí o Julian Alaphilippe assumiu a camisa de líder. Ele não só assumiu a camisa de líder, como foi o cara que mais bagunçou a classificação geral. Porque atrás dele tinha o Daniel Martinez, que é Education First, a 8 segundos. Do Martinez para baixo, o terceiro colocado passou a ser o Miguel Angel Lopes, só que a 23 segundos. Nomes como o Bob Jungels, o Carapaz, Rigoberto Urán, tudo a mais de 50 segundos. Então na 5ª etapa, o Julian Alaphilippe colocou uma grande interrogação e falou assim, o que aconteceu? Que ele empurrou todo mundo para baixo, ele se colocou como líder da competição, será que ele iria lutar pela classificação geral? Ok. 6ª etapa, 177 quilômetros, última etapa para definir Tour Colômbia. Com uma montanha de 15 quilômetros no final, que é onde tudo aconteceria. Houve vários ataques, várias movimentações, os colombianos
assim, tinha colombiano de qualidade durante toda a etapa. Eu particularmente assisti todas as transmissões na ESPN em espanhol, acompanho um pouco dos resultados no steephill.tv. A Quick-Step, ela controlou bem, supostamente pelos interesses do Julian Alaphilippe, ou pelo menos era a responsabilidade dela, já que o Julian Alaphilippe era o líder. Depois da performance do Julian Alaphilippe na quinta etapa, dava até para imaginar, ter dúvida se ele seria capaz ou não de manter a camisa de líder. Só que quando a montanha começou, a história começou a mudar. Durante a montanha, o pelotão começou meio que dar uma desmanchada, mas as grandes equipes, Astana, Quick-Step, Movistar, Sky, elas continuavam ali com seus principais ciclistas. A Sky foi para frente do pelotão com o super gregário de luxo, Chris Froome. Entre diferentes ataques, o que começou a complicar a situação foi do senhor Nairo Quintana. Daí o Nairo Quintana, se eu não me engano, no intervalo de 2-3 quilômetros, ele fez 3 ataques. E isso começou a bagunçar muito. O Rigoberto Urán trabalhando para o Martinez, o Egan Bernal trabalhando para o Sosa, o Nairo Quintana trabalhando para os interesses próprios, né? No meio dessa guerra, Miguel Angel Lopes ali tentando ver o que acontecia. Num determinado momento dava a impressão que o Nairo Quintana tentou fazer um acordo com o Egan Bernal, porque o Egan Bernal dava a impressão que estava melhor do que o Sosa. E eu fiquei bem em dúvida se o Egan Bernal não tinha a perna ou se realmente ele estava comprometido em esperar o Sosa para ter uma melhor classificação geral. Faltando 4 quilômetros, a quantidade de gente, de torcedor, era uma coisa absurda. Eles estavam estimando 400 mil pessoas. É claro, existem aqueles ciclistas os torcedores que acabam se empolgando, eles acabam se preocupando mais em aparecer do que participar do espírito esportivo. Daí um cara caiu, né? Daí o Sosa, se eu não me engano, o Sosa da Sky e mais os ciclistas, eles caíram, se retornaram rapidamente para a bicicleta, mas no exato momento que eles se enroscaram com o torcedor, o Miguel Angel Lopes, ele acelerou descaradamente. E daí é lógico que vai gerar aquela divisão de opiniões entre pessoas que acham que ele tinha que acelerar e pessoas que acham que não era o momento para fazer aquela aceleração para se beneficiar de um enrosco com o torcedor. No final das contas, o cara que conseguiu fazer a diferença e que parecia que estava realmente melhor foi o Nairo Quintana, com o Sosa em segundo e com o Miguel Angel Lopes chegando com o mesmo tempo em terceiro. E daí o Egan Bernal, ele chegou logo atrás. Na verdade, a disputa ali foi entre o Sosa e o Miguel Angel Lopes. O Sosa tinha que tirar a diferença do Miguel Angel Lopes para ter a chance de ganhar a classificação geral. Só que no final das contas, Miguel Angel Lopes é o campeão do Tour Colômbia, com o Sosa apenas a 4 segundos. E o Daniel Martinez, que é da Education First, a 42 segundos. E o Egan Bernal, a 54. O cara aqui ali que estava, mesmo não tendo um bom resultado, apareceu depois no pódio, fez uma festa com a torcida, ao vivo foi muito bacana, foi o Rigoberto Urán, a 1 minuto e pouco do Miguel Angel Lopes, que foi o ganhador. Como vocês perceberam, foi bem no improviso esse resumo, mas foi muito bacana esse Tour Colômbia. Eu tive a curiosidade de olhar nas equipes World Tour. Todas as equipes World Tour, no Tour Colômbia, eles tinham pelo menos 2 ciclistas colombianos e a maior parte das equipes tinham 3 ciclistas colombianos. Eu sei que tem alguns de vocês que são super estudiosos em relação aos números. Eu tenho curiosidade de saber qual é a nacionalidade, qual é o país que tem maior representatividade nas equipes World Tour, né? Eu acho que se os colombianos não forem os que estão presentes em maior número, com certeza eles estão ali entre
as nacionalidades com maior número de ciclistas dentro da equipe World Tour. Se alguém souber, coloca aí. E é isso! Tour Colômbia foi muito bacana esse ano. Eles estavam falando que talvez tenha superado o número de espectadores na rua quando comparado com outras grandes voltas. Mesmo que não seja uma verdade absoluta nesse momento, eu acho que tem chances, hein? Porque os latinos, nós latinos, né? A gente tende a se envolver muito mais como torcedor. Então é isso. Dicas, sugestões, complementações de informações, por favor, coloque aí. Tour Colômbia 2019 foi muito bacana. Tchau!